Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou bastante feliz em estar aqui hoje, nesta noite, falando com vocês, trazendo para vocês uma breve mensagem, mas também com o coração grato, tanto a vocês, a Igreja do Senhor Jesus, que tem orado pela minha vida, pela minha saúde, como também a Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos deu o livramento, nos deu a vitória mediante as dificuldades que nós estávamos enfrentando. Graças a Deus por isso. É bom servirmos a Deus, porque Ele não nos deixa sem resposta. A resposta do Senhor sempre ela vem, mesmo que por um momento seja não, né? Ela sempre vem. Mas graças a Deus que nós estamos aqui e eu pude sentir a oração dos irmãos chegando até a mim, onde eu estava. Eu louvo a Deus por isso, irmãos. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre os momentos difíceis que nós passamos. Nós, irmãos, estamos passando, né, por uma pandemia no mundo todo, está um pouco mais amena, mas já estão falando aí até na volta dessa pandemia pior, ou outras coisas piores, e nós que conhecemos a palavra do Senhor, que conhecemos os propósitos de Deus, sabemos que o mundo vai de mal a pior, né? Não adianta nós nos iludirmos com a paisagem deste mundo, nos iludirmos com as coisas que este mundo, né? Quando nós falamos o mundo, nós falamos não o mundo criado, mas o sistema que rege esse mundo, que é o maligno, né? Nós sabemos que muitas são as lutas, muitas são as dificuldades. Eu, fim de semana retrasado, travei uma grande batalha aí contra a morte, contra um infarto, e o Senhor me deu vitória, mas nós sabemos que daqui a pouco vem outra batalha, e nós vamos batalhando até o dia de Cristo, até o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Todos nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por batalhas, mas nós queríamos, né, falar um pouquinho hoje, né, em meio a essas coisas que estão acontecendo, as dificuldades que nós temos, irmãos. Pode ver, cada hora tem um com problema, um com dificuldade, e mediante a isso, o que nós temos que fazer, como nós temos que agir, né? O que nós devemos de buscar, irmãos? O que nós devemos de buscar? Esta é a pergunta, né? E para que nós devemos buscar? Duas perguntas. O que nós devemos de buscar e para que nós temos que buscar estas coisas? A Bíblia nos dá a resposta para todos os anseios. E eu quero abrir com você lá em 1 Tessalonicenses, Colossenses, capítulo 1, versículos de número 9 e 10, está escrito assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e a inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que palavra maravilhosa, que dois versículos maravilhosos que nós encontramos aqui, mediante a um contexto de dificuldade. A igreja de Colossenses estava passando por uma dificuldade tremenda, irmãos. Essa igreja estava sendo atacada por falsos mestres e por uma teologia maligna, maldita. Essa teologia englobava
praticamente três módulos ou três maneiras de se pensar em Deus, ou três religiões. Ela era o cristianismo misturado com o judaísmo e misturado com as religiões orientais. Eles criam de maneiras diferentes do que o cristão, mas não aboliam totalmente Jesus. Eles criam que Jesus era uma criação de Deus, que não era Deus, que não morreu pelos pecados de ninguém. Criam em rituais, criam em anjos, criam na salvação não pela graça, mas sim pela justificação pelas obras da lei, circuncisão. E eles passavam nas igrejas, atacando as igrejas com essas doutrinas. E a igreja de Colossos estava passando por essa dificuldade. Nós sabemos que a igreja de Colossenses não havia sido fundada por Paulo, havia sido fundada por Epáfras, que era um discípulo de Paulo, que fundou esta igreja. Nós vemos aqui no versículo 7, né, que está escrito assim, ó: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Ele ministrou ali, ele formou e fundou aquela igreja. Agora ele estava com problemas, agora ele estava com dificuldades, estava sendo atacado pela heresia, atacado por falsos mestres. As pessoas ali estavam tentando iludir aquela igreja com as suas vãs filosofias, sutilezas, como também nós vemos nos dias de hoje, queridos. É por isso que nós temos que estar atentos, observando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não muda, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente, irmãos. Essa palavra não muda, não tem nova revelação. Todas as revelações que tinham que ser feitas já foram feitas. O Senhor Jesus já veio, já morreu pela igreja, já ressuscitou o terceiro dia, já é assunto aos céus. O evangelho do Senhor já foi pregado, já está atingindo o mundo todo. E em breve o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Essa é a revelação que nós como igreja temos, não muda, não tem um outro redentor para vir, não tem um outro salvador, não tem um outro caminho, não tem uma outra maneira de se achegar até a Deus, a não ser Jesus, E aqui, essa igreja estava enfrentando esses problemas e nos dias de hoje também. Nos dias de hoje nós vemos as pessoas falando, olha, todos os caminhos levam até o Senhor Jesus. Mentira, irmãos, não acredita nisso. Não acredita nisso. Não é todos os caminhos que levam até Deus, não. É só Jesus, ele é o único caminho. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é enfático, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É só pelo Senhor Jesus. Ele é o único vivo e santo caminho para nós irmos até a Deus. Ele é nosso advogado diante de Deus. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso medianeiro, ele é o cabeça da igreja, queridos irmãos. Ele é o cabeça da igreja, a igreja é membro. Nós somos membros, nós somos corpo, membros um dos outros, onde Cristo é o cabeça da igreja, onde Cristo é o cabeça da igreja. Então, queridos irmãos, naqueles dias, aquela igreja estava sendo atacada, aquela igreja precisava de buscar em algum lugar. E o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja. É lógico que é muito mais profundo do que o que nós estamos comentando aqui. Nós estamos fazendo um comentário simples, mas merecia horas e horas de estudo, horas e horas de palavra, dias talvez, para nós podermos atingir uma profundidade desejada, para aprendermos muito mais sobre isso. Talvez um dia nós possamos, fazer um estudo mais profundo sobre isso, quem sabe. Mas o que nós temos a dizer, irmãos, é que as mesmas dificuldades que aquela igreja estava passando naqueles dias,
com os falsos mestres, com os problemas que aqueles falsos mestres traziam, com os problemas que aquela situação estava trazendo para a igreja, pessoas talvez desanimadas, pessoas talvez não querendo mais ir aos cultos porque estava tendo um conflito de opiniões, um conflito de ensinos, né? Talvez isso esteja acontecendo conosco nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós estamos em meio a uma pandemia, em meio a um monte de problemas, em meio a um monte de necessidades que talvez assole a mim de uma maneira, você de outra maneira, e nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, então acaba afetando de uma forma ou de outra a mim, a você e a todos nós, mas nós podemos estarmos em dúvidas quanto a muitas coisas, mas uma coisa é certa, irmãos. Paulo chegou naquele momento com a palavra certa. Paulo chegou naquele momento com a palavra de Deus, para que a igreja pudesse ser despertada, para que a igreja pudesse ser avivada, para que a igreja pudesse ser alertada, para que a igreja pudesse ser animada novamente. Nós vemos aqui nessa carta isso. Eu gostaria, nesses versículos que nós lemos aqui, eu gostaria de dizer para você o que nós devemos buscar. O que nós devemos buscar em momentos como esse que nós estamos vivendo, de incertezas, de momentos de vou para a igreja ou não vou para o culto, alguns se desanimaram, não querem voltar mais. Olha, irmãos, eu tenho relatos de pastores amigos meus que as ovelhas dispersaram. As ovelhas não estão mais querendo ir para a igreja. Não somente não estão querendo ir para a igreja, como não estão assistindo online também, os cultos online. Para onde estão esse povo? Onde está essa igreja? Entendeu? Às vezes, irmãos, é uma pressão que essas pessoas estão sentindo, e a palavra de Deus é o remédio, a palavra de Deus é a nossa orientação, e é na palavra de Deus que nós devemos buscar um ânimo para nós, uma resposta para nós, queridos. Nós não temos respostas em outros lugares, não. Por onde andam esse povo? Por onde andam a igreja do Senhor Jesus? Ela está buscando resposta aonde? Aonde que eles estão indo buscar uma resposta para os seus problemas, para a sua dor, para a sua insatisfação, para o seu medo? Aonde eles estão buscando a resposta? Nós temos que buscar respostas na palavra de Deus, e a palavra do Senhor nesta noite vai nos trazer algumas orientações. O que nós devemos buscar num momento como esse, irmãos? Olha o versículo 9, o que ele diz. Ele diz que nós temos que buscar conhecimento, né? Que nós temos que buscar, num momento como esse, o conhecimento da vontade de Deus. Olha que interessante. Paulo dizendo assim, no versículo 9, por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cansamos de orar. Ouvimos o quê? Né? Ouviu acerca da fé deles, né? Epáfras falou para Paulo acerca da fé que os colossenses tinham no Senhor Jesus e do amor que eles tinham. E desde o momento em que Paulo ouviu sobre a fé, Paulo começou a orar para aquela igreja. Paulo começou a orar para aqueles irmãos. Orar para quê? Primeiro, né? Nós vemos aqui, para que eles tivessem conhecimento da vontade de Deus. No dia que ouvimos, não cessamos de orar e pedir para que vós sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Quer dizer, nós temos que orar, irmãos, e nós temos que buscar o conhecimento, conhecermos qual é a vontade de Deus para nós. Num momento difícil como esse, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a igreja? Qual é a vontade de Deus para nós? Irmãos, eu tenho certeza que a vontade de Deus para nós num momento como esse é que nós permaneçamos nele, que nós permaneçamos fiéis em Jesus, permaneçamos fiéis no amor, como nós vemos aqui no versículo 4. Paulo ouviu de Epáfras que aquela igreja estava cheia de Cristo, de confiança, de fé em Jesus e cheia de amor para com os irmãos.
uns cuidando dos outros. A vontade de Deus, nós temos que ter o conhecimento dessa vontade de Deus. E a palavra de Deus nos revela este conhecimento. A vontade de Deus nesse momento é que nós estejamos orando. A vontade de Deus nesse momento é que nós estejamos juntos uns com os outros, mesmo estando longe, mas estejamos nos comunicando uns com os outros, cultuando como nós estamos cultuando hoje. A vontade de Deus para nós é que nós não nos percamos por conta das dificuldades que nós estamos vivendo, por conta dos ataques que nós estamos sofrendo, por conta das enfermidades que nós estamos tendo. Tem que nos aproximar mais de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 12, versículo 1, parte B, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, a vontade de Deus é o que nós temos que conhecer para a nossa vida. Porque Deus é bom e a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus nos abençoa, a vontade de Deus nos leva para o céu, a vontade de Deus nos coloca no centro da vontade de Deus. Então nós temos que, a oração de Paulo para a igreja era essa, que a igreja conhecesse a vontade de Deus. E nós, como igreja do Senhor, irmãos, nós temos que buscar conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida? Num momento como esse, nós devemos buscar essa resposta. E a palavra do Senhor nos dá essa resposta. Nós temos essa resposta na palavra do Senhor. Não somente buscarmos a vontade de Deus, mas também buscarmos a sabedoria de Deus. Olha o que Paulo diz. A igreja estava passando por um momento difícil. A igreja estava sendo atacada. A igreja estava sendo dispersada como hoje. A igreja está sendo dispersada, irmãos. Nós não nos demos conta ainda, mas começa a contabilizar, começa a analisar, que você vai ver que a igreja está sendo dispersada. Há quanto tempo você não liga para o seu irmão, você não tem contato com o seu irmão? A igreja está sendo dispersada e nós temos que tomar cuidado. Em meio a tudo isso que a igreja estava vivendo naquela época, que a igreja também vive nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. As condições, as situações mudam, mas os sentimentos, né, e as pessoas agem da mesma maneira. Nós vemos aqui que Paulo viu aqui na igreja, no versículo 4, ele viu naquela igreja amor e fé no Senhor Jesus. Uma fé inabalável. Tenha fé no Senhor Jesus, irmãos. Não importa. Irmãos, eu estava ali naquele hospital, não sabia o que ia acontecer comigo, eu não sabia se o infarto era grave, eu não sabia se o infarto ia causar alguma sequela em mim ou não, eu não sabia se eu iria sair dali vivo. O que eu sabia é que eu estava infartado ali. Mas eu tinha uma certeza, que Jesus estava comigo ali. Eu tinha uma certeza que Jesus estava me confortando, Jesus estava me consolando. Essa é a certeza que nós temos que ter. A fé no Senhor Jesus, irmãos, ela transpõe barreiras. A fé no Senhor Jesus nos encoraja. Eu sabia de uma coisa, que se eu passasse por uma angioplastia e um cateterismo, ia ser muito dolorido, que ia doer muito, porque dói demais. Quem faz sabe, quem já fez sabe disso, do que eu estou falando. Mas eu estava tranquilo, eu estava calmo, irmãos. Eu estava tão tranquilo, tão calmo, estava descansando em Deus de uma maneira tão tremenda, que eu não senti nada no cateterismo e na angioplastia. Senti aquela dorzinha básica. Eu achei que ia ser muito pior, porque a minha confiança e a minha certeza estava no Senhor Jesus. Para mim ali não interessava o que ia acontecer comigo,
Para mim ali o que interessava é que eu estava com o Senhor Jesus, estava nos braços do Senhor, descansando. E é assim que o Senhor quer a sua igreja, para que Ele conduza ela em vitória, para que Ele conduza ela em triunfo. Ele não quer ver a sua igreja dispersando, sua igreja apavorada, sua igreja desesperada. É por isso que nós temos que conhecer, termos conhecimento da vontade de Deus e também da sabedoria de Deus. Olha o que diz aqui na sequência do versículo. Paulo orava para que a igreja fosse cheia de conhecimento da vontade em toda a sabedoria. Deus sabe todas as coisas. E nós temos que termos e orarmos a Deus para que Ele nos dê essa sabedoria. Salomão, vocês se lembram de Salomão? Deus se revela a Salomão e diz para ele: olha, Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Riquezas, o que você quiser que eu te dou. Salomão, ele poderia ter pedido toda a fortuna do mundo, ele poderia ter pedido todo o dinheiro do mundo, ele poderia ter pedido tudo o que ele quisesse, mas ele preferiu pedir sabedoria, e Deus deu a ele sabedoria. E sabe o que a sabedoria fez por Salomão? O tornou sábio, deu a ele muita riqueza, deu a ele muita paz no seu reinado, não se levantou uma guerra contra Salomão no seu reinado. Nós temos que buscar, irmãos, sabedoria num momento como esse. Nós temos que buscar a sabedoria de Deus em momentos de dificuldades. Nós temos que pedir para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos oriente, para que nós possamos nos dirigir de acordo com a vontade de Deus, em meio a necessidades que nos abala. Irmãos, muitos de nós, lógico que abala. Nós somos humanos ainda, nós não temos nossos corpos transformados ainda. E nós precisamos de ter conhecimento da vontade de Deus e de termos sabedoria de Deus para nós. Então, nós devemos buscar esse conhecimento, devemos buscar essa sabedoria e também devemos buscar o quê? Paulo diz aí na sequência, inteligência espiritual. Inteligência espiritual, irmãos. Nós precisamos de ter uma inteligência espiritual em meio às dificuldades, para não pecarmos contra Deus, para não errarmos o alvo, para não fazermos besteira, para não corrermos para lá e para cá sem saber o que fazer. Quando nós temos a inteligência espiritual, nós somos capazes de ter discernimentos espirituais, somos capazes de saber o que Deus quer, o que Deus está querendo no momento como aquele que nós passamos. Então nós temos, Paulo ensina a igreja aqui, e ora para que a igreja tenha isso, esta inteligência espiritual. Então o que nós devemos buscar, irmãos? Conhecimento da vontade de Deus, nos revela aqui no versículo 9. Sabedoria de Deus e inteligência espiritual. Para quê que nós temos que buscar isso num momento como esse? Para quê? No versículo 10 nos responde: para nós andarmos dignamente diante do Senhor. Um momento desse, irmãos, um momento desse nos traz desespero. E às vezes nós começamos a andar segundo os nossos próprios pensamentos, nós começamos a andar segundo os nossos próprios passos, ou passamos a seguir conselhos de pessoas que não conhecem ao Senhor, de pessoas que não são do Senhor. Aqui a igreja estava recebendo ensinamentos e conselhos de pessoas que não eram de Deus, que iam levá-los para o inferno. Então nós precisamos e devemos buscar conhecimento da vontade, sabedoria de Deus, inteligência espiritual, para nós andarmos dignamente, como convém nós andarmos diante de Deus, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Olha o versículo 10. E depois, para agradar a Deus em tudo.
Irmãos, como é bom agradar a Deus. É tão gostoso agradar alguma pessoa, não é? Quando você dá um presente para uma pessoa, aquela pessoa gosta do presente, se agrada, isso nos faz bem, isso nos traz muitas felicidades, nos traz muitas alegrias, nos traz um conforto para o nosso coração. Agora, imagina nós agradando a Deus. Como deve ser melhor ainda, não é? Então, irmãos, nós também, né, adquirimos conhecimento da vontade de Deus, sabedoria de Deus, inteligência espiritual, para andarmos dignamente diante de Deus e também para nós agradarmos a Deus em tudo. Agradarmos a Deus em tudo. Nós temos que tentar agradar a Deus em tudo, irmãos, no nosso caminhar, no nosso proceder, no nosso levantar, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, como igreja do Senhor, como família, como amigos na sociedade. Nós temos que agradar a Deus. Nós temos que andar de um modo digno que agrade a Deus. Então, nós temos que nos esforçar para isso. Paulo está ensinando aqui a igreja, ensina a nós nos dias de hoje, que nós temos que ter nós temos que ter esse procedimento, agradarmos a Deus em tudo, irmãos, em tudo. Lógico que às vezes nós erramos, mas quando o nosso coração se quebranta mediante o nosso erro, reconhece o nosso erro, e nós recorremos a Deus, e nos desculpamos com Deus, e deixamos aquele erro para trás, e não praticamos mais, Deus vai se agradar também. Deus não se agradava de Davi? Deus não diz que Davi andou segundo o coração dele? Porque o coração de Davi era rápido para se arrepender. O nosso coração tem que ser rápido para se arrepender, rápido para agradar a Deus. Não desagrade a Deus, queridos. Não desagrade a Deus. E depois, nós vemos também aqui na continuação do versículo, que também nós vemos que agradar ao Senhor em tudo, frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. Também, irmãos, nós devemos buscar para frutificarmos em boas obras. Boas obras, irmãos. Boas obras diante do reino de Deus. Boas obras diante dos homens. Frutificando, dar frutos. Frutificando, mais frutos, sempre dando bons frutos de boas obras. Hoje, nós não praticamos as boas obras para sermos salvos. Nós praticamos as boas obras porque nós somos salvos pela pessoa do Senhor Jesus. Então, nós temos a mente de Cristo, Paulo diz. Pensamos como Cristo. Andamos como Cristo. Fazemos como Cristo. E fazer como Cristo, andar como Cristo e pensar como Cristo é produzir boas obras, é frutificar em boas obras. Então nós também devemos, a instrução de Paulo em tempos difíceis como este, é também que nós demos frutos, demos boas obras. Demos frutos e boas obras. E depois nós vemos aqui também, na sequência do versículo, crescendo, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. Crescer no conhecimento de Deus, irmãos. Conhecer a Deus cada vez mais. O profeta diz que nós não deveríamos somente conhecer a Deus, mas prosseguir em conhecer a Deus. É possível conhecermos a Deus a cada dia, conhecermos a Deus cada vez mais, conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida, conhecermos os propósitos de Deus para a nossa vida, nos relacionarmos com Deus. Quando nós conhecemos bem, nós temos um relacionamento melhor com Deus. No momento de crise como esse, no momento onde os consultórios dos psicanalistas, dos psicólogos e dos psiquiatras estão lotados, onde as pessoas estão se matando, estão se suicidando, a palavra de Deus tem respostas para nós. E nós encontramos aqui as respostas do Senhor.
Deus te abençoe, queridos irmãos, que você possa permanecer no Senhor e encontrar mais respostas ainda, buscando na palavra do Senhor. Um forte abraço para você, daqui a pouco nós voltamos orando por você. Amém.